Boa noite. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a essa casa espírita e que todos nós possamos encontrar na exposição doutrinária de hoje motivos para reflexão. Nós, dentro do nosso cotidiano, alegrias, quem não as busca? E, bem baixinho, tristeza, quem não as tem? Então nós vamos refletir um pouco, colocar em projeção de slide, como estão as nossas oportunidades. Que tipo de oportunidades nós estamos nos dando? Então, dentro das dificuldades que nos afetam, às vezes no lar, às vezes no afeto, às vezes na vida profissional, e nós sofremos com elas de uma certa forma. E a nossa reflexão de hoje é as bênçãos do recomeço. Recomeçarmos após as crises, sejam elas pequenas, sejam elas imensas e profundas. Que chances elas, as bênçãos do recomeço, têm em nossas vidas? Nós estamos nos oportunizando recomeçar? Nós estamos nos oportunizando refazer caminhos, novas estratégias, novas buscas, novas atitudes. Então vamos ficar assim uma fração de segundos pensando. Nós estamos dando oportunidades a nós mesmos? E Allan Kardec, na obra da codificação, ele cataloga de uma certa forma a categoria dos mundos habitados. E a Terra surge como um mundo de provas e expiações aos primitivos, a nós terráqueos, aos de regeneração, transição que nós já estamos vivendo no contexto atual da sociedade no planeta, aos felizes, aos celestes, enfim, mas vamos refletir sobre as nossas oportunidades. E nós trouxemos aqui o diálogo espírita, que está riquíssimo para a nossa reflexão nas oportunidades. E esse diálogo já vai estar à disposição na nossa livraria, né, Antônio, a partir da semana que vem. E, senhores, me permite, eu gostaria de ler textos que vão nos fazer pensar na renovação. A gratuidade é uma forma de se viver melhor. Esse artigo foi escrito por Rogério Coelho e traz a temática: o bem que se tem é o bem que se faz. E o nosso escritor Roosevelt Andolfato Thiago, ele escreve o artigo seguinte: convidados indesejáveis. Então ele aborda que as influências espirituais negativas se fazem onde há perversidade. E o outro artigo, mudar ou não mudar? Eis a questão. O nosso querido amigo Fabiano de Souza, que escreve e fala sobre a necessidade de transformações em nossas vidas. E a psicóloga Mariane Macedo, nossa companheira de trabalho no Labor Espírita, ela escreve A Mulher e o Evangelho, e faz uma ênfase a Jesus e a Maria,
E quando Jesus se refere à mãe dizendo, Maria, cuida dos teus filhos no mundo. Depois a gente tem um artigo Mediunidade Gratuita, falando dos médiuns, e Allan Kardec coloca aí no livro dos médiuns, do ponto de vista de sermos influenciados ou influenciados, todos nós somos médiuns. Claro, alguns de nós com a mediunidade mais ostensiva. E depois o Roosevelt, Tiago, ele também fala sobre a questão, será que isso é um centro espírita humilde? Falando da simplicidade. E depois a gente tem notícias do movimento espírita. Na capa nós temos divulgação de 2 eventos, seminário Litero Musical Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vai acontecer no Teatro do Bourbon Country no dia 4 de julho, desculpa. E depois, em outubro, o nosso Congresso Espírita, o amanhecer de uma nova era, colhendo esperanças e consolações. O Congresso vai fazer alusão aos 150 anos da obra O Céu e o Inferno. Então, dessas temáticas riquíssimas, nós elencamos uma da qual nós vamos refletir esta noite. Está na folha 2, ao lado do editorial, uma poesia de Cassimiro Cunha, Cristo em Casa. Então nós convidamos a todos nós para fazer essa viagem reflexiva. Cassimiro Cunha, vamos trazer alguma referência, poeta, né? Vassourense, ele nasceu em abril de 1880 e espírita convicto. Desencarnou em 1914 e foi um dos fundadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Vassouras. Esta poesia que ele ditou a Francisco Cândido Xavier está na obra Luz no Lar. Então vamos ver o que Cassimiro nos traz para que a gente pense nessa oportunidade que é importante, é fundamental, é vital que a gente se dê. Recomeçar depois das dores, recomeçar depois das tempestades. E olhem o primeiro verso ou estrofe, Antônio? Estrofe. Verso é uma linha ou é uma estrofe? Oi? Desculpa, eu tenho dificuldade de audição. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Mas que sombra é essa que nos aflige e nos atrasa? Se nós somos almas a caminho do progresso, e estamos habitando temporariamente um mundo de provas e expiações, carregamos aflições em nossos corações, sim. Mas a grande reflexão da noite é que nós possamos dominá-las, não que elas norteiem nossas vidas a ponto de cristalizar os nossos sentimentos em torno de liames de dores. E vamos fazer uma conexão com o Livro dos Espíritos, lá na questão 132, onde Kardec pergunta para a espiritualidade da codificação por que nós renascemos. Então, para a gente ter compreensão dessa sombra que Cassimiro Cunha fala. Então, Deus nos oportuniza a reencarnação para que a gente chegue um dia à perfeição. Para alguns de nós é dolorido, é expiação. Para outros de nós é missão.
E os Espíritos disseram que para atingirmos essa perfeição, nós vamos ter que vencer todas as vicissitudes da vida. São esses cotidianos nossos sobre os quais estamos refletindo hoje. E nós vemos na obra basilar que todo espírito tem uma missão, uma tarefa quando renasce. E nós também temos a nossa. E a gente fica se perguntando, poxa, mas os espíritos superiores nem vieram nos falar qual era a nossa missão? Teu espírito protetor falou qual era a tua missão? Não. E será que há necessidade de falar? A compreensão da doutrina nos remete a uma resposta para essa pergunta. Não há necessidade que a espiritualidade maior fale das nossas missões. A nossa missão é desempenhar da forma mais aproximada de Deus os legados que a vida nos conduz. É em nosso lar, é em nossa família, é em nosso trabalho, é em meio aos contextos felizes ou infelizes. Aqui está a nossa tarefa na vida que vivemos. Sem medo de errarmos. É esta, fazer melhor dessas relações difíceis. Aceitar melhor aqueles espíritos que convivem conosco na pessoa de relações sociais, na pessoa de parentes próximos, na pessoa de nossos afetos, fazer essa relação o mais suavizada possível. E Cassimiro nos traz outros versos. Quanto possível nas horas de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Então, nos chamando a atenção para a gente propiciar a lição de Jesus dentro do lar. E lá em O Livro dos Espíritos, questão 775, Allan Kardec questiona a espiritualidade da codificação, qual seria para a humanidade os relaxamentos dos laços de família. E os espíritos respondem, seria uma recrudescência ao egoísmo. Se nós formos avaliar o vocábulo recrudescência, em qualquer um dos dicionários de língua portuguesa, vai nos dizer que o verbo recrudescer significa aumentar, tornar maior. Então, se a gente relaxa, afrouxa os laços de relações familiares, nós estamos contribuindo para que o nosso egoísmo cresça. E fazendo um link com a literatura espírita, no livro SOS Família, ditado por Joana de Ângelo e outros espíritos ao médium Divaldo Pereira Franco, nos traz esse escrito. O Espiritismo apresenta a família como instituto abençoado em que as criaturas humanas se reencontram, com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. E Emmanuel o Espírito coloca que o lar é o reencontro de almas que já conviveram. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que fala sobre o honrar pai e mãe. Tem um trecho que nos diz que quando a relação está difícil, seja de marido para mulher, de pai e mãe para filhos, de filhos para pais e mães, que a gente possa olhar esse contexto e elevar o nosso pensamento a Deus, o Criador do Universo, nosso Pai, e dizer: Pai, sei por esse contexto que um de nós errou em vidas pregressas.
e rogo a Ti que me fortaleça nesta família, nesta mansão, neste casebre, embaixo desta ponte, para que eu, Senhor, não repita os mesmos erros, para que possa, nesse relacionamento, fazer uma forma melhor, uma estratégia diferente. E o Evangelho nos recomenda a nós pedirmos o fortalecimento divino através da oração. E os versos do nosso poeta continuam. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Então, nos traz aqui o poder da oração em relação a nosso contexto. E na literatura espírita, nos traz o ensino que as preces elas podem ser horizontais ou transversais. Prece horizontal é quando nós oramos pedindo a solução das nossas dores, das nossas aflições que estão sob a nossa competência. Então, diz que essas preces se espalham e são acolhidas por espíritos que estão nessa horizontalidade também. E o Evangelho nos recomenda a prece vertical, que parte de um coração que se liga a Deus. E Jesus já nos orientava que quando nós formos orar, se tivéssemos alguma coisa contra o nosso semelhante, que deixássemos a nossa oferenda no altar e fôssemos depressa buscar uma reconciliação com Ele. Então, o que o Mestre está a nos recomendar? Que é preciso purificar os nossos corações, para que essa prece ascenda verticalmente. E aqui fizemos um link. A prece é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Desse modo, os médiuns ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Aqui traz o contexto da prece em relação à mediunidade, mas esse contexto pode ser aplicado a todos nós. Quando nós oramos, nós nos ligamos com Deus, os bons espíritos, Jesus, a espiritualidade generosa que quer nos auxiliar. E esses espíritos vêm em nosso auxílio, vêm em nosso socorro. E quanto mais nós fizermos a nossa parte, mais intensamente nós vamos sentir essa assistência espiritual. O que é fazer a nossa parte? De repente nós estamos adoentados e rogamos a Deus e os espíritos que nos protegem melhoras. Fazer a nossa parte é fazer tudo o que está ao nosso alcance em prol dessa saúde que estamos buscando. Cuidar do mental, cuidar da alimentação, procurar a medicina terrena, se necessário for, e seguir essas recomendações. Aí nós estamos fazendo a nossa parte e vamos receber o auxílio do mundo maior que vai efetivar essa melhora, se assim formos merecedores dela. Se nós não fizermos a nossa parte, o mundo superior não nos atende, o socorro divino é sempre presente em nossas vidas. Ele é pontual, efetivo, infalível.
Só que fazer a nossa parte significa abrir as comportas de nós, espíritos, para que essa bênção penetre. Findando a exposição pública, nós vamos ter aqui um momento de passe. O Antônio vai nos conduzir nas irradiações, vai sinalizar quando esse passe vai acontecer, vai chamar os trabalhadores desta casa, médiuns aplicador de passe, para participar do passe, aplicar o passe. Então, é preciso que nós possamos abrir as nossas comportas para que o passe que nós vamos receber penetre em nós. Sintonizados com Deus nesse momento, com humildade. Essa alusão, também essa poesia nos traz essa necessidade de envolvimento na luz. No momento que alguém está à nossa frente impondo as mãos, orando ao Criador, e a prece é um banho de forças, provavelmente o passista, o médium aplicador de passe, esteja dizendo: Pai amado, espiritualidade generosa da casa de Leon Denis, eis aqui essa jovem à minha frente, ou esse jovem, nós temos aqui na primeira fileira a Renata e o Wilson, e o médium aplicador de passe estará pensando, vibrando: jorra sobre esse filho teu, meu Pai, todos os recursos que essa jovem, que esse rapaz precisam para harmonizar-se. E nós, fazendo a nossa parte, aqui me encontro, Pai. Talvez desesperado, talvez desnorteada, mas sei que Tu tens os recursos que eu, Espírito, preciso. Jorra nesse instante sobre mim essas luzes. Aí o passe se efetiva legal, como dizem os alunos da quinta série. Você foi bem na prova, legal. Vai se efetivar porque vai haver uma sintonia recíproca. E ele continua, logo após ler meditando o texto renovador da Boa Nova Sublime, que é fonte de todo amor. Então nós vamos ver, quando uma família ora em casa reunida, em torno do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão do alto. Nas obras de André Luiz, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e outras tantas, faz referência. E continuando, verás a tranquilidade vestida com suave brilho, irradiando esperança em todo o teu domicílio. Então, quando a gente ora, a casa se enche de luz. Quando a gente briga, a casa se enche de energia negativa, que causa mal-estar, ao passo que a prece é um refrigério. E nos diz a obra de Maria Contra, Evangelho no Lar, Jesus em casa é luz no lar. Ante a palavra do Mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é luta que aperfeiçoa. Então, é importante que a gente pratique o culto do Evangelho no lar. Aqui faz referência fielmente. A gente escolhe um dia na semana, uma data, um horário e procura realizar sempre nesta semana. Lá na recepção deste centro espírita, nós temos um folderzinho, né, Norma, que orienta sobre o Evangelho no lar. Não sei se temos em quantidade, poderá, ali na saída, os senhores poderão, a Norma está com ele lá na mão. Então, por que é necessário ter um compromisso? Porque se nós elegermos segunda, 20 horas da noite, segunda, 20 horas, os espíritos benfeitores vão estar em nosso lar.
Não é quarta às 6, porque eles têm muita tarefa, os caravaneiros de Evangelho no Lar. E eles sabem que no lar do Antônio, vamos imaginar que seja na terça, 19 horas da tarde, certo? No lar da Helena, segunda-feira, 8h30 da manhã, e sexta-feira, 8h30 da manhã, eles vão estar lá, presente no lar. Então, essa luz higieniza o nosso ambiente doméstico, nos fortalece para os embates da vida e beneficia todos os lares vizinhos e até entidades espirituais que muitas vezes são trazidas para receber o benefício do Evangelho. Já caminhando para o finalmente, serpentes envenenadas do orgulho torvo e escarninhos, sob o clarão da verdade, esquecem-nos o caminho. Gente, fantástico. O mal, ao contato com o Evangelho, as influências negativas não vão nos achar. E aqui, Livro dos Espíritos, questão 785, Kardec perguntou: qual é o maior obstáculo ao progresso da humanidade? E os Espíritos respondem: orgulho e o egoísmo. E todos os males domésticos, sociais, profissionais se originam no orgulho. O orgulho faz com que nós nos achemos melhores que os outros. O orgulho faz com que a gente não volte atrás. O orgulho faz com que a gente não abrace. O orgulho faz com que a gente perpetue animosidade entre os membros de uma só família. Quantos filhos não se dão com os pais? Quantas filhas não dialogam com suas mães? Essa origem está no orgulho, está no egoísmo. E vamos lá então. Dificuldades e provas na dor amargosa e lenta são recursos salvadores com que o céu nos apacenta. E Cassimiro está nos dizendo que a dor nos humaniza, por isso ela é um recurso salvador. Mas nós não precisamos esperar para sofrer para nos tornarmos mais humanos e melhores. E Francisco Cândido Xavier nos dizia: comece fazendo bem. Um bem pequeno hoje, um bem maiorzinho amanhã. E o hábito cria a cultura e a gente se renova. E aqui a gente volta. Essas provas, que provas são essas? Para muitos de nós é expiação, para outros é missão. E o trabalho, por mais rude, no campo de cada dia, é dádiva edificante do bem que nos alivia. Então, lá em O Livro dos Espíritos está que o trabalho é uma lei da natureza. E o nosso progresso, a nossa ascensão espiritual, a nossa melhoria interior, ela nasce do trabalho, em torno dos nossos atos, dos nossos passos. É preciso laborar. E o Evangelho de Jesus é um convite ao trabalho. Levanta-te e anda, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, ajuda-te, que os céus te ajudarão. Então há um convite imenso. É que na bênção do Cristo clareia-se-nos a estrada e a nossa vida ressurge luminosa e transformada. Quem de nós não gostaríamos de ter a nossa estrada clareada, de ver uma luz enorme no fundo do túnel quando nós estamos passando por aflições? E o Evangelho do Cristo é essa luz. Joana, no livro Messe de Amor, nos faz o convite. Dedica uma das 7 noites da semana
ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. E os últimos versos: conduz, pois, tua casa à inspiração de Jesus. O evangelho em tua mesa é pão de divina luz. Então essa poesia é do espírito Cassimiro Cunha e foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, e esperamos que tenhamos trazido alguma reflexão para os novos recomeços que é preciso extrair lições das dores e seguir adiante, porque todos nós espíritos estamos na estrada do progresso e a nossa destinação é migrar para a luz. Aqui fala do modelo, a gente tem um modelo que vai nos auxiliar a ser melhor, que é Jesus. Falamos em vários motivos para fazer o evangelho no lar. E queremos deixar na retina dos senhores um apenas. Que Jesus nos abençoe e que possamos propiciar a nós próprios as bênçãos do recomeço. Muita paz em nossos corações, agora e sempre.